universais de afinidade, justiça e amor estão implicadas nele e o determinam. Uma consulta ao livro 3 de O Livro dos Espíritos dedicado ao estudo das leis morais, poderia ajudar-nos a esclarecer a natureza cósmica dos mais diversos fatos sociais terrenos. A lei física de causa e efeito aplica-se no plano moral como lei de ação e reação, a lei kármica das religiões indianas. A lei universal da migração de espíritos, da transferência de espíritos de um mundo para outro, segundo a necessidade, projeta os antecedentes do fato social a distâncias inimagináveis. Os fins da vida social são os mesmos, no mundo espiritual e no mundo corporal: o desenvolvimento das potencialidades do espírito, a sua realização moral. A palingenesia tem verso e reverso: nascemos e renascemos nos dois planos. As existências sucessivas são portanto intercaladas. A cada existência corporal sucede uma espiritual. E nessas duas existências as relações sociais constituem formas necessárias da evolução espiritual. Na existência corporal as relações sociais são objetivas e condicionadas ao processo de exteriorização do espírito. Na existência espiritual as relações são subjetivas e sua interiorização condiciona o aproveitamento da experiência corporal. Exemplo: na existência corporal a exteriorização do espírito determina a sua ligação com outros e estabelece os laços de família, que resumem os elementos de aglutinação da sociedade, os liames sociais. Itens 773 e 775 de O Livro dos Espíritos. A família se constitui em célula básica da sociedade. Mas os antecedentes da ligação familiar continuam a determinar ações e reações em cadeia, que se manifestam nos interesses objetivos, os interesses psicológicos estudados pela psicologia comum. Na existência espiritual a interiorização do espírito determina o confronto do seu comportamento existencial terreno com os fins da vida social, que na sua consciência estão marcados em forma de exigências morais. Esse confronto irá determinar o seu destino, as suas condições existenciais em nova encarnação. A individualização do princípio inteligente é um processo psicocêntrico. Todo o psiquismo se concentra progressivamente na formação da consciência, na definição do ser. O ser, uma vez determinado, é um ego, uma unidade psíquica, segundo vemos no item 92 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. Essa unidade, pela própria necessidade de manter-se integrada, é egocêntrica e portanto egoísta. A socialização é um processo de descentralização psíquica, não no sentido de desagregação mas de expansão das potencialidades do ego, que se abre na vida social como a semente ao germinar ou a flor que desabrocha. Essa razão porque a caridade é o princípio espírita da vida social. Através dela o homem se abre para os outros, o egoísmo se transforma em altruísmo. No plano sociológico podemos esquematizar esse processo da seguinte maneira. O selvagem isolado é o narciso da lenda que ama a si mesmo. Esse amor, Adão gozando sozinho o paraíso, entretanto não lhe basta. A sua insatisfação leva à procura de um objeto exterior que é arrancado por Deus do seu próprio ser. Eva tirada da sua costela durante o sono, um sonho que se concretiza, uma potencialidade que se atualiza. Surge assim a primeira família e dela o primeiro clã. As ligações sociais se ampliam na tribo, na raça, na nação. Forma-se o primeiro organismo gregário e o egoísmo se transforma em sociocentrismo. Mas desenvolve-se a civilização, com ela, o gregarismo se transforma em sociabilidade. O indivíduo gregário se torna um ser social e as relações sociais o levam à expansão e atualização de suas potencialidades morais. O ser social atinge pouco a pouco a plenitude do ser moral. Mais um pouco ele se liberta da roda palingenésica dos renascimentos, tornando-se um ser espiritual. Toda essa sequência pode ser observada na escala espírita. A sociologia espírita, abrangendo todo esse processo de desenvolvimento ontológico, pode ser dividida em duas partes, a parasociologia e a cosmossociologia. Trata-se de uma divisão puramente metodológica que tentaremos explicar da seguinte maneira. Parasociologia é parte da sociologia espírita que trata das relações sociais na existência corporal. Divide-se em 1.
Psicossociologia anímica, estudo do processo de interação social pelas relações psíquicas de natureza anímica, funções sociais da chamada percepção extrasensorial hoje estudada pela parapsicologia. 2. Psicossociologia mediúnica, estudo do processo de interação social pelas relações psíquicas de natureza mediúnica, funções sociais da mediunidade, ação dos espíritos sobre os homens e vice-versa, determinando mudanças nas relações sociais. Cosmossociologia é parte da sociologia espírita que trata das relações sociais na existência espiritual. Divide-se em 1. Metassociologia, estudo das relações sociais de ordem espiritual, que tanto se processam na vida de vigília como durante o sono, com o desprendimento do espírito e sua participação na vida espiritual ou sua atividade oculta ou ostensiva na própria vida corporal. 2. Astrosociologia, estudo das relações sociais de ordem espiritual entre os diversos mundos, migrações de espíritos, manifestações de espíritos de outros planetas na Terra e vice-versa, possibilidade da percepção anímica ou extrasensorial nas relações interplanetárias e interespaciais em geral. A parapsicologia está bem exposta em O Livro dos Espíritos nos caps 8 e 9 do livro 2. A cosmossociologia se encontra nos caps 4, v e 6 do livro 2. Os caps X e 11 do mesmo livro 2 completam a cosmossociologia espírita estudando as ocupações e missões cósmicas dos espíritos e as suas atividades telúricas na vida planetária. O Livro dos Médiuns é o compêndio básico para o estudo dos vários tipos de relações da parapsicologia e da cosmossociologia. O Evangelho segundo o Espiritismo é o código moral da vida espírita e, portanto, o livro em que os princípios normativos da sociologia espírita se encontram definidos e explicados. O problema das relações interplanetárias, hoje colocado pelas pesquisas astronáuticas, figura no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos, itens 55 a 58, sob o título de Pluralidade dos Mundos. O astrônomo Camille Flammarion, que era médium psicógrafo e trabalhava com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publicou uma obra sobre o mesmo assunto. As relações astronáuticas, entretanto, só poderão efetivar-se entre mundos semelhantes quanto à densidade física de sua constituição. Na pergunta 56, o Livro dos Espíritos coloca o problema da diferença da constituição física dos diversos planetas, e consequentemente da diferença dos organismos corporais de seus habitantes. Nada impede, entretanto, que os mundos mais diversos se comuniquem entre si pelas vias mediúnicas, pois o espírito é sempre o mesmo em toda parte. Os mundos nascem e morrem. Lemos no item 41 de O Livro dos Espíritos: Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. A escala dos mundos nos mostra que eles evoluem. E o item 185 do referido livro esclarece: os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Assim, os mundos formam uma coletividade cósmica. Estão ligados entre si pela rede das leis universais, pelas incessantes comunicações dos espíritos através do cosmos, pelas migrações individuais e coletivas dos seres no processo evolutivo. O item 176 do livro afirma: todos os mundos são solidários. A solidariedade dos mundos é uma decorrência natural da unidade e organicidade do cosmos. A concepção espírita do universo é monista. Há na Terra muitos homens, em diversos graus de evolução, item 176, que nela se encontram pela primeira vez, e nem por isso se diferenciam dos outros. O espírito humano é um só e tem a flexibilidade necessária para conformar-se, em cada mundo, às suas exigências e ao seu tipo específico de cultura. Dessa maneira não há razão para os temores que certas pessoas revelam no tocante à possibilidade de criaturas de outros planetas invadirem a Terra. Na verdade, elas estão constantemente invadindo, como nós, os terrícolas, também invadimos outros mundos.
A humanidade é cósmica e as leis universais equilibram a sua distribuição nos diferentes mundos. As distâncias espaciais, como antigamente as distâncias entre os continentes na Terra, só podem ser vencidas por criaturas que tenham alcançado elevado grau de evolução. As naves interplanetárias que chegarem à Terra só podem ser tripuladas por criaturas de uma civilização superior à nossa. E o nosso primarismo que nos leva a imaginar invasões interplanetárias destruidoras. Na proporção que superamos os nossos conflitos na Terra, nos tornaremos mais aptos a compreender a harmonia do universo, a unidade espiritual das criaturas e a solidariedade dos mundos. Então estaremos em condições de receber os nossos irmãos de outros planetas, que poderão trazer-nos, como fazemos hoje entre os países civilizados, as contribuições de suas diferentes culturas para enriquecerem a nossa. Fim.